Quando a vida parece pesada e as dificuldades não dão trégua, é comum nos sentirmos perdidos como um barco sem rumo no meio de uma tempestade. Mas Jesus não nos deixou sozinhos nesse mar revolto. Ele fez promessas que são como âncoras para a nossa alma, firmadas no amor e na fidelidade de Deus. O pastor Antônio Júnior sempre lembra que essas promessas não são apenas palavras bonitas, são compromissos reais do próprio Deus conosco. Imagine uma criança que no meio da noite acorda com medo do escuro. Ela chama pelo pai, e ele responde: "Estou aqui, não tenha medo." Aquela voz conhecida traz alívio imediato, porque a criança confia que o pai não vai deixá-la sozinha. Assim são as promessas de Jesus. Elas nos lembram que mesmo quando tudo parece escuro, Ele está conosco. Uma dessas promessas está em João 14:18. "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Isso não é uma ideia abstrata. É uma garantia de que mesmo nos momentos de solidão, Jesus não nos abandona. Outra promessa poderosa é a de que Ele nos dá paz em meio às lutas. Em João 16:33, Jesus diz: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo." Isso não significa que os problemas vão desaparecer como mágica, mas que, com Jesus, temos força para enfrentá-los. É como um agricultor que, mesmo sob sol escaldante ou chuva forte, sabe que a colheita virá porque confia no processo. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele já venceu tudo que nos assusta. Muitas vezes, porém, duvidamos dessas promessas porque não vemos resultados imediatos. Pedimos por um milagre, e quando ele não vem no nosso tempo, achamos que Deus não ouviu. Mas a fé não é ver para crer, é crer para ver. O pastor Antônio Júnior costuma contar a história de um homem que, após anos de desemprego, quase desistiu de acreditar que as coisas melhorariam. Até que, num dia comum, recebeu uma ligação para uma vaga que mudou sua vida. Depois, ele entendeu que Deus não havia se esquecido dele, estava apenas preparando algo melhor no tempo certo. Jesus também prometeu nos dar descanso. Em Mateus 11:28, ele diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Isso não é um convite para fugir dos problemas, mas para entregá-los a Ele. É como quando carregamos uma mala muito pesada e alguém mais forte oferece ajuda. Basta soltar o peso nas mãos dele. Muitas pessoas vivem esgotadas porque tentam resolver tudo sozinhas, sem confiar que Jesus pode carregar suas cargas. E tem mais, Jesus prometeu a vida eterna para quem nele crê. João 3:16. Isso não é só uma esperança para depois da morte, mas uma segurança que transforma o jeito como vivemos hoje. Quem sabe que tem um futuro garantido com Deus não vive mais com medo do amanhã. É como um aluno que mesmo antes de receber o diploma, já sabe que está aprovado. Isso muda sua atitude no presente. O pastor Antônio Júnior sempre enfatiza que essas promessas não são para um grupo seleto, mas para todos que abrem o coração para Jesus. Não importa o que você já fez ou deixou de fazer, não importa quão grande é sua dor ou seu erro. Em 1 João 1:9 está escrito: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça." Isso é um recado claro: com Jesus, sempre há uma nova chance. Então, como encontrar essa esperança verdadeira? Não é com fórmulas complicadas, mas com passos simples. Conheça as promessas, leia a Bíblia, especialmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus fala diretamente conosco. 2. Creia nelas, não como um desejo vago, mas como uma verdade que muda sua vida. Se Jesus disse, Ele vai cumprir. 3. Viva conforme elas. A esperança não é só para ser guardada, mas para ser colocada em prática. Se Jesus prometeu paz, busque-a em oração. Se prometeu descanso, entregue suas preocupações a Ele. 4. Compartilhe. Quem encontra esperança não consegue ficar quieto. Conte para outros como Jesus mudou sua história. A vida pode ser dura, mas com Jesus, nunca é sem esperança. As promessas dele são como faróis em noite escura, não tiram as ondas do mar, mas nos guiam em segurança até a praia. E o melhor de tudo, essas promessas não dependem de nós, dependem da fidelidade daquele que nunca falha. Como o pastor Antônio Júnior costuma dizer, Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, vai cumprir. E isso faz toda a diferença. Quando a gente olha para as promessas de Jesus, é como se Ele estendesse a mão e dissesse: "Confia em mim que eu cuido de você." Mas às vezes a gente duvida, não é? Fica pensando, será que isso é mesmo para mim? Ou então acha que precisa ser perfeito para merecer. Mas não é assim que funciona. Jesus não faz promessas só para quem nunca errou. Se fosse assim, ninguém qualificaria. Ele falou para o ladrão na cruz:
Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23h43. Aquele homem não tinha feito nada de bom na vida, mas no último momento ele creu, e Jesus cumpriu. Isso mostra que a esperança dele não é para os supercrentes, mas para quem precisa. Outro exemplo é a mulher que sangrava há anos, Marcos 5:25-34. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e só piorava. Mas quando ouviu falar de Jesus, pensou: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. E foi. Jesus não só a curou, como lhe deu paz e dignidade de volta. Ela não tinha força, nem saúde, nem dinheiro, só tinha fé. E isso bastou. Isso nos ensina que a esperança verdadeira não depende das nossas condições. Não é se você fizer tudo certo, aí eu te abençoo. É o contrário. Jesus diz: vem a mim como você está, que eu te transformo. Ele não exige que a gente tenha todas as respostas, só que a gente confie nele. E quando a gente confia, algo muda dentro da gente. O medo perde a força. A ansiedade já não domina tanto. Não é que os problemas desaparecem, às vezes eles até aumentam, mas a gente passa a enxergar Jesus no meio deles. Como o salmista disse: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23h04. O pastor Antônio Júnior sempre fala que a esperança não é um sentimento passageiro, como quando a gente torce para o time ganhar. É uma certeza que nasce quando a gente conhece quem é Jesus. Ele não é um líder distante, mas um amigo que já chorou, já sentiu fome, já foi traído e ainda assim escolheu nos amar até o fim. Por isso, quando a vida apertar, lembre-se, as promessas de Jesus não são como as promessas humanas, que às vezes são esquecidas ou quebradas. Elas são como rocha firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E o mais lindo é que ele não só promete, como já cumpriu a maior de todas, venceu a morte para nos dar vida eterna. Então, se hoje você está cansado, com medo ou desanimado, faça como aquele homem que gritou para Jesus: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9h24. Não precisa ter uma fé gigante. Basta dar um passo na direção dele. Jesus não vai te rejeitar. Pelo contrário, ele vai te surpreender com a sua fidelidade, porque isso é o que ele faz. Quando a gente olha para a vida de Jesus aqui na Terra, vemos que ele nunca prometeu que tudo seria fácil. Pelo contrário, ele falou que teríamos aflições, mas também disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16h33. Isso quer dizer que mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus já garantiu a vitória final. Ele não nos deixa sozinhos na luta. Pense em um pai que segura a mão do filho enquanto ele aprende a andar. Às vezes a criança tropeça, cai, até chora, mas o pai não solta a mão. Com Jesus é assim, ele não tira as dificuldades do caminho, mas caminha junto, segurando a gente para não cairmos sozinhos. E quando a gente cai, ele nos levanta. Uma das promessas mais lindas de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Não é uma promessa vaga do tipo: um dia vai melhorar. É um convite para hoje, agora. Se você está exausto de tanto lutar, Jesus diz: venha, eu dou descanso para a sua alma. E tem mais, ele prometeu que nunca nos abandonaria. Em Mateus 28:20 ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa que não importa o que você esteja passando, uma doença, uma perda, um medo, uma solidão, e Jesus está ali. Mesmo quando a gente não sente, ele não sai do lado da gente. Às vezes a gente olha para as circunstâncias e pensa: como posso ter esperança se tudo está ruim? Mas a esperança verdadeira não depende das circunstâncias. Depende de quem fez a promessa. Jesus já provou que é digno de confiança quando ressuscitou. Se ele venceu a morte, o pior que poderia acontecer, imagine o que ele não pode fazer nas outras áreas da sua vida. Um exemplo simples: se um amigo te promete um copo d'água e não cumpre, você fica decepcionado. Mas se esse mesmo amigo já salvou sua vida uma vez, você confia nele de novo, certo? Com Jesus é assim. Ele já nos salvou do maior perigo, o pecado e a morte, então por que não confiar nas outras promessas dele? Por isso, quando a dúvida bater, quando o desânimo vier, lembre-se: Jesus não é um Deus de talvez ou se der. Ele é o Deus do eu já fiz e eu vou fazer. A esperança que ele oferece não é como a esperança do mundo, que depende de sorte ou de coisas passageiras. É uma esperança viva, baseada em quem ele é e no que ele já fez. Então, hoje, você pode escolher: vai ficar olhando para os problemas, que são muitos, ou vai levantar os olhos para Jesus, que é maior que todos eles? Ele está de braços abertos, esperando você confiar nele mais uma vez.
Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. E isso faz toda a diferença. Quando a gente pensa em esperança, às vezes confunde com um desejo vago, tipo tomara que dê certo. Mas a esperança que Jesus nos dá não é assim. Ela é firme, como um chão sólido debaixo dos nossos pés, mesmo quando tudo ao redor parece estar desabando. Imagine que você está atravessando um rio cheio de pedras escorregadias. Cada passo é incerto, e você tem medo de cair. Mas do outro lado está Jesus com a mão estendida dizendo, vem eu te seguro. Você pode tentar pular sozinho, arriscando tropeçar, ou pode agarrar a mão dele e caminhar com segurança. A esperança verdadeira é essa, é saber que mesmo quando a gente não enxerga o caminho, ele está lá, firme nos guiando. Muitas pessoas colocam a esperança em coisas que falham, dinheiro, relacionamentos, sucesso, saúde. Mas tudo isso pode acabar de uma hora para outra. Já vi gente que tinha tudo, casa, carro, família, e mesmo assim se sentia vazia. Por quê? Porque essas coisas não enchem o coração. Só Jesus pode fazer isso. Ele não promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco em cada um deles. E isso é melhor do que qualquer solução temporária. Por exemplo, pense em alguém que perdeu o emprego. Se a esperança dessa pessoa estiver só no salário, ela vai desabar. Mas se ela confiar que Jesus é o seu provedor, vai conseguir enxergar além da crise. Pode ser que o novo trabalho demore, mas enquanto isso, Deus está cuidando. Às vezes de formas que a gente nem percebe. Um amigo que liga na hora certa, uma oportunidade que aparece do nada, uma paz que não faz sentido diante das contas a pagar. Isso é esperança viva, confiar que Deus está agindo, mesmo quando a gente não vê. Outro exemplo, quem já passou por uma doença grave sabe como é difícil manter a fé. Mas quantas histórias a gente ouve de pessoas que no meio do sofrimento, encontraram uma força que não era delas. Não é que a dor sumiu, mas elas sentiram que não estavam sozinhas. Jesus não prometeu que não íamos adoecer, mas prometeu, eu estou com você todos os dias. E isso faz a diferença entre desistir e seguir em frente. Talvez você esteja pensando, mas e quando as coisas não acontecem como a gente quer? É verdade, nem sempre Deus age do jeito ou no tempo que a gente espera. Mas isso não significa que ele falhou. Às vezes o não dele é proteção. Outras vezes o espera é preparação. O que importa é que ele nunca nos abandona. Até nos momentos de silêncio, ele está trabalhando. Jesus comparou a esperança com uma âncora, Hebreus 6:19. Você já viu como uma âncora segura um barco no meio da tempestade? Não evita as ondas, mas impede que o barco seja levado embora. Assim é a esperança em Cristo. Ela não tira os problemas, mas nos mantém firmes no meio deles. Então, se hoje você está cansado de lutar, se as promessas de Deus parecem demorar, lembre-se, a esperança não é você segurar em Deus com todas as suas forças. É você soltar o que está segurando e deixar Ele segurar você. Não depende do seu esforço, mas da fidelidade dele. E isso, meu amigo, é uma certeza que nenhum problema do mundo pode tirar. Quando a gente olha para a vida de pessoas que confiaram nas promessas de Jesus, a gente vê que a esperança verdadeira não é teoria, é realidade. Vamos pensar em alguns exemplos bem simples. Imagine um agricultor que planta uma semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se a planta já nasceu. Ele confia que no tempo certo, a chuva vai cair, o sol vai brilhar e a colheita vai chegar. Assim é com Deus. Ele não esqueceu de você. Mesmo que você não veja o resultado agora, ele está agindo nos bastidores, como um pai que prepara uma surpresa para o filho. Ou então pense em um pai que promete ao filho, eu vou buscar você na escola hoje. A criança não fica o tempo todo ligando para confirmar, não é? Ela confia porque conhece o caráter do pai. Com Deus é a mesma coisa. Quando ele promete algo, como em João 14:18, não os deixarei órfãos, ou em Mateus 11:28, eu lhes darei descanso. Não é para a gente ficar ansioso, mas descansar na certeza de que ele cumpre o que fala. Agora pode ser que você esteja pensando, mas já esperei tanto e nada mudou. Aí é que está, a esperança não é sobre o quando, mas sobre o quem. Não é uma questão de tempo, é uma questão de confiança. O apóstolo Paulo, que passou por prisões, naufrágios e perseguições, escreveu, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Ele não estava dizendo que a vida era fácil, mas que com Cristo até o sofrimento tinha propósito. E se a demora dói? Jesus entende. Na cruz, ele também gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Não foi falta de fé, foi a dor de um filho que mesmo no pior momento confiou no Pai. Se ele passou por isso e venceu, pode acreditar, ele não vai deixar você sozinho na sua dor.
Então, como a gente vive essa esperança no dia a dia? Não é repetindo frases bonitas ou fingindo que tudo está bem. É olhando para Jesus como Pedro fez quando estava afundando no mar, Mateus 14h30. Enquanto ele olhou para Cristo, andou sobre as águas. Quando olhou para as ondas, começou a afundar. A esperança é isso, manter os olhos nele, não nas circunstâncias. E quando a dúvida bater, fale com Deus como um filho fala com o pai. Pai, eu acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Marcos 9h24. Não tem problema admitir que está fraco. A força dele é perfeita na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12h09. Por fim, lembre-se, a esperança em Cristo não é um talvez. É um com certeza. Um dia, tudo o que ele prometeu vai se cumprir. Seja aqui, seja na eternidade. E até lá, ele nos dá paz para esperar, força para continuar e a certeza de que no final, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8h28. Então respire fundo. Solte o que está pesando no coração. E confie, se Deus já deu o seu filho por você, João 3h16, você acha que ele vai deixar de cumprir o resto? A esperança verdadeira não decepciona, porque não depende de você, depende dele. E ele nunca falha. Quando a gente olha para a vida, é fácil se sentir como um barco no meio da tempestade. As ondas batem forte, o vento grita e a gente não enxerga a terra firme. Mas Jesus não prometeu que não teríamos tempestades. Ele prometeu que estaria no barco conosco. E isso faz toda a diferença. Pense numa criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela cai, se machuca, fica com medo. Mas se o pai está ali, segurando a bike ou correndo ao lado, ela se levanta e tenta de novo. Por quê? Porque confia que mesmo se cair outra vez, não está sozinha. Com Jesus é assim. Ele não tira os problemas do caminho, mas garante: eu estou com você todos os dias. Mateus 28:20. E isso nos dá coragem para pedir de novo, acreditar de novo e levantar de novo. Às vezes a gente ora e a resposta não vem como a gente queria. O emprego não sai, a doença não passa, o relacionamento não se conserta. Aí bate aquela dúvida: será que Deus esqueceu de mim? Mas a esperança verdadeira não é a certeza de que tudo vai dar certo como a gente planejou. É a certeza de que mesmo quando tudo parece errado, Deus está no controle. Como um pai que sabe o que é melhor para o filho, mesmo quando o filho não entende. Imagine um agricultor que planta a semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se brotou. Ele confia que no tempo certo, a chuva vai vir, o sol vai brilhar e a colheita vai chegar. A esperança em Jesus é assim: a gente faz a nossa parte, ora, confia, obedece, mas não fica ansioso demais. Porque quem garante o resultado é Ele. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Filipenses 1h06. E quando a espera dói? Quando o silêncio de Deus parece alto demais? Aí a gente faz como o salmista: espero no Senhor, a minha alma espera, e na sua palavra eu tenho esperança. Salmo 130:5. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa, como quem sabe que a ajuda já está a caminho. Como um soldado que mesmo ferido segura a espada porque sabe que o reforço vai chegar. Jesus não é um Deus de promessas vazias. Ele é o Deus que ressuscitou dos mortos. Se ele venceu a morte, você acha que não vai vencer as suas batalhas? A cruz prova que ele cumpre o que fala. E a ressurreição prova que a última palavra é dele, não do medo, não da dor, não da derrota. Então, quando a esperança parecer pequena, lembre-se, ela não é um sentimento. É uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Ele não só dá esperança, ele é a esperança. E a esperança que tem ele no meio não acaba. Pode até doer hoje, pode até demorar, mas no final, a vitória é certa. Porque o Senhor é bom para aqueles que nele confiam, para aqueles que o buscam. Lamentações 3h25. E se hoje você está com o coração apertado, faça como Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até ele. No meio do caminho, o medo veio, ele começou a afundar, mas Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:29 e 31. Talvez você esteja afundando em dúvidas, medos ou desânimos. Mas Jesus ainda está ali com a mão estendida. Ele não vai deixar você ir ao fundo. A esperança verdadeira não é um talvez Deus faz. É um Deus já fez, está fazendo e vai completar. Então, mesmo que hoje você não veja a saída, confie naquele que vê o final da história. Porque no final, a gente vai olhar para trás e ver que em cada lago de lágrimas, em cada noite sem estrelas, ele estava lá, carregando a gente nos braços. E aí, como salmista, a gente vai poder dizer: eu confiei em ti, ó Senhor, eu disse, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Salmo 31:14, 15.